Assista agora ao Dr. Piraci de Oliveira, dando mais informações e dicas sobre as responsabilidades dos administradores das micro e pequenas empresas. Olá! Nesse programa falaremos sobre a responsabilidade dos sócios e administradores das micro e pequenas empresas. Um tema de profunda dúvida existente na gestão empresarial. Muito bem. Compete ao administrador, sócio ele ou não, o chamado dever de cuidado e diligência esculpido no Código Civil, seu artigo 1101. Isso significa que o administrador deve agir no estrito cumprimento da lei ou do contrato social. Evidentemente, esse é um conceito extremamente subjetivo, que só da análise legal fica muito difícil entender a sua extensão e limite. A jurisprudência entende que o conceito de cuidado e diligência, juntando-se ao dever de cumprir a lei, traduz-se na impossibilidade de atuação com o chamado excesso de mandato. Ao administrador, só é permitido fazer aquilo que o contrato social prever e, obviamente, que a lei não proibir. Atualmente, o Código Civil, em seu artigo 1061, possibilita a administração por terceiros, diferentemente da lei do século passado, em que havia a figura do sócio-gerente e do gerente delegado. Nos dias atuais, qualquer um terceiro, pode agir como administrador, ainda que não seja sócio, nominado ou não no contrato. Isso alargou o rol daqueles que podem atuar como administrador. Muito bem. A responsabilização pessoal, a responsabilização subjetiva, acontecerá, em tese, se o administrador agir com culpa ou dolo. O reflexo disso, no aspecto mais macro, é a fusão patrimonial. Os bens do sócio, o patrimônio pessoal que possui o sócio, será confundido com as dívidas da empresa. Confusão, no aspecto civil, significa fusão. Então, com a confusão de patrimônio, os bens do sócio passam a garantir as dívidas da empresa, desde que, obviamente, tenha agido com culpa ou dolo. Exemplos clássicos de responsabilização de administradores pode ser visto no conflito de interesse de gestão, como exemplo, contratação de pessoas ligadas a ele, e o nepotismo. Também o uso indevido da razão social, utilizar-se da empresa com benefício próprio. Desvio de finalidade, agir administrando a empresa de forma diferente daquilo que o contrato social autoriza. Atos culposos ou dolosos, como já havíamos falado, ou então a distribuição de lucros inexistentes, lucros fictícios. Todos esses exemplos geram a responsabilização com a fusão patrimonial. Traremos nesse breve estudo 4 espécies de responsabilização: civil, tributário, trabalhista e criminal, com as suas vertentes que são extremamente diferentes. Muito bem, a responsabilidade civil, é a mais comum, acontece com o dever de indenizar a sociedade pelo administrador que tem atuado, contrariamente à lei ou com excesso de mandato. Então, aquele que na gestão dos negócios, próprios ou de terceiros, na figura do administrador, descumprir a lei ou agir com excesso daquilo que é permitido no contrato, pode ser responsabilizado civilmente e ter de indenizar a sociedade e os sócios por aquele ato ilícito. No campo tributário, o assunto vem evoluindo já faz algumas décadas e atualmente é regido pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional. Estabelece a lei tributária que ao administrador é imperioso recolher a obrigação impositiva, recolher a sua exação fiscal, desde que tenha disponibilidade em caixa. Então, havendo recursos e não havendo o recolhimento, o sócio pode ser pessoalmente responsável. A evolução jurisprudencial vem mostrando que mero não pagamento não caracteriza a responsabilidade desde que não haja excesso de caixa, não haja caixa suficiente. Havendo dinheiro na empresa, ao sócio é imperioso recolher a obrigação fiscal. No campo trabalhista, a questão é um pouco mais complexa. A jurisprudência oriunda do Poder Judiciário Especializado estabeleceu praticamente uma situação ilimitada de responsabilização do administrador.
o não pagamento de verba trabalhista, seja ela decorrente da relação de emprego normal, ordinário, como aquela especialmente buscada no Poder Judiciário, tem uma limitação muito pequena. Podemos ousar dizer que para a esfera trabalhista, o sócio será um responsável subsidiário pela obrigação de forma ilimitada. Não pagando a sociedade, ao sócio haverá essa obrigação. No campo criminal, a responsabilidade que pode ser imputada ao sócio é personalíssima, ou seja, agindo o sócio de forma a caracterização de um ato ilícito no âmbito penal, ele será sempre responsabilizado, evidentemente que respeitado os limites da lei penal. Uma coisa é o ilícito civil, é a atuação em desacordo com o contrato social que gerará o dever de indenizar. Outra, muito mais complexa, é o chamado risco tributário, ilícito penal. Em havendo um ilícito penal, será ele, o autor desse ato, responsabilizado em caráter personalíssimo. Como se verifica, a prova de que o administrador agiu de maneira em acordo com o contrato social e com a lei é registrada na contabilidade. Portanto, a prova de que agiu ou não de acordo com isso, que cometeu um ato ilícito, será buscada em seus registros contábeis, que, mais uma vez, mostra a importância da formalização e dos registros de forma coerente. Por hoje, era isso que tínhamos a dizer. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.